E aí, galera, exercício número 13 da lista de um movimento uniforme e uniformemente variado. Bom, o exercício diz: em uma estrada retilínea, um automóvel de 3 metros de comprimento e velocidade constante de 90 km por hora alcança uma carreta de 15 metros de comprimento e velocidade também constante de 72 km por hora. O sentido do movimento da carreta é o mesmo que o do carro. A distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar completamente a carreta é. Então, o exercício quer saber qual foi a distância percorrida pelo automóvel para ultrapassar a carreta. Bom, esse exercício ele tem diversas variações. A gente pode aplicar esse mesmo raciocínio que eu vou utilizar para resolver aqui para um carro ultrapassando um túnel, ultrapassando um outro carro na estrada, igual neste caso. E vai depender também da característica da velocidade entre os carros, ou seja, as velocidades relativas. E aí, primeiro, eu vou dar uma ideia para vocês. Sem analisar em cima do exercício, vamos recordar sobre velocidade relativa. Então vamos lá. O que é a velocidade relativa entre dois objetos? Bom, você já percebeu que quando você está na estrada com um carro, vocês estão aqui lado a lado, na mesma velocidade? Não parece que esses dois carros aqui, o carro não está parado em relação ao seu movimento? Vocês estão se deslocando com a mesma velocidade. Toda vez que você olhar para o lado, esse outro carro vai estar aqui. Ou seja, ele está parado em relação a você. Ele está com velocidade zero em relação a você. Porém, em relação à estrada em que vocês estão, ele pode estar aqui a uma velocidade de 100 por hora, 120 km por hora e assim por diante. Essa é a primeira ideia. É a primeira ideia que a gente pode ver em relação à velocidade relativa. Então, vamos analisar. Quando você está, então, aqui numa estrada e tem um outro carro vindo na mesma direção, os dois carros estão no mesmo sentido. Você quer ultrapassar, você está com uma velocidade de 120 km por hora, enquanto que este carro aqui está em uma velocidade de 100 km por hora. Como que a gente analisa a velocidade relativa entre os carros? Bom, como eles estão para o mesmo sentido, a velocidade relativa entre eles será a diferença, 120 menos 100. Vai ser uma velocidade de 20 km por hora. A gente até percebe, quando a gente vai ultrapassar um carro, parece que a gente passa lentamente ao redor desse carro, ao lado desse carro, para ultrapassá-lo. Quando eu tenho carros se deslocando em sentidos opostos, eu tenho um carro a 120 e outro carro a 100 km por hora, a gente percebe que a velocidade com que um ultrapassa o outro, com que um passa pelo outro, é uma velocidade muito alta. Por quê? A velocidade relativa aqui nesse caso será a soma dessas duas velocidades. Será então 220 km por hora. Por isso, inclusive, que se há a batida desses dois automóveis aqui, de frente, é um acidente extremamente perigoso, porque a velocidade relativa desses carros é muito alta. Bom, agora que a gente já
falou um pouco sobre velocidade relativa, a gente pode dar prosseguimento ao nosso exercício. Bom, o exercício diz o quê? Ele fala que temos dois carros, né, um carro e uma carreta, numa estrada. E eles estão deslocando para o mesmo sentido. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma estrada, nesse sentido aqui, e eu tenho um carro com uma velocidade de 90 km por hora, enquanto que a nossa carreta aqui está a uma velocidade de 72 km por hora. Para que esse carro de trás ultrapasse, ele realmente tem que estar com a velocidade mais alta, né? Isso aqui é bem tranquilo da gente perceber. E o exercício ele pede o tempo gasto, para ultrapassagem. O tempo gasto para ultrapassagem. E aqui vem mais um detalhe. Vamos imaginar que esse carro ele está aqui iniciando a ultrapassagem. Eles estão aqui iniciando a ultrapassagem, ou seja, a linha de referência aqui, a parte frontal do carro, o bico do carro, vai estar aqui na traseira da carreta. Esse carro aqui, ele tem um tamanho, um comprimento L de 3 metros. Enquanto que a carreta tem um comprimento de quanto? De 15 metros. Perceba que para o carro ultrapassar a carreta como um todo, ele tem que percorrer os 15 metros da carreta, porém, ele tem também que percorrer a distância relativa ao carro. Ele só vai ultrapassar quando a traseira do carro estiver passado a carreta também. Então, aqui, ó, eu tenho que adicionar o comprimento do carro. Então, se a gente analisar que somente aqui é o deslocamento total, eu tenho que somar o espaço da carreta mais o tamanho do carro. Então, esse exercício cobra para a gente que ele vai se deslocar esse espaço para ultrapassar a carreta. Porém, a gente tem que lembrar que os dois estão em movimento. Essa distância aqui é uma distância também relativa. É como se a gente estivesse imaginando que essa carreta estivesse parada em relação ao carro. Então vamos calcular primeiro qual é essa velocidade relativa. Bom, ambos estão para o mesmo sentido e eu vou transformar uma velocidade na outra. Porém, vamos lembrar aqui primeiro que, como o nosso exercício pede em metros, eu vou transformar para metros. 90 km por hora. Para que eu transforme em metros por segundo, qual que é a operação que a gente faz? Uma divisão por 3,6, não é? Então, eu vou ficar com 25 metros por segundo. Os 72 aqui, quilômetros por hora, vou também dividir por 3,6. Eu vou chegar em 20 metros por segundo. Então, a velocidade relativa é a subtração dessas velocidades aqui. 25 menos 20. A velocidade relativa é de apenas 5 metros por segundo. Então, é como se eu tivesse o carro
com uma velocidade de 5 metros por segundo, tentando ultrapassar a carreta parada. E ele precisa percorrer 18 metros para ultrapassar essa carreta. Beleza? Como o exercício fala que eles estão com a velocidade constante, eu vou utilizar a fórmula do movimento uniforme. Então, a velocidade é constante, o movimento uniforme, a fórmula do sorvete. Então, eu vou utilizar aqui S é igual a S0 mais VT. Eu vou considerar que o espaço inicial de ultrapassagem é o zero e que ele precisa percorrer uma distância de 18 metros para ultrapassar. Velocidade relativa de 5 metros por segundo. E eu vou calcular, então, o tempo gasto nessa ultrapassagem. O tempo é 18 dividido por 5, que é aproximadamente 3,6 segundos. Então, se a gente analisar a velocidade relativa, com o caminhão parado e o carro com a velocidade relativa entre eles de 5 metros por segundo, ele vai demorar 3,6 segundos para ultrapassar o caminhão. Porém, ele não está com uma velocidade relativa. Velocidade relativa ela é utilizada para facilitar o nosso cálculo. A velocidade real do carro é de 90 km por hora e eu transformei para 25 metros por segundo. Então, como que eu calculo o espaço que ele percorreu? Bom, eu sei que velocidade, movimento uniforme, ΔS sobre ΔT, eu quero calcular o espaço. Eu vou multiplicar cruzado, Na verdade, eu posso só passar o ΔT para o outro lado aqui. Eu vou ficar então com ΔS, é a velocidade real do carro, vezes o tempo que ele gastou para ultrapassar. O ΔS, então, real é de 25, que é a velocidade real do carro, vezes 3,6 segundos, o tempo gasto para ultrapassar. Quando você fizer essa multiplicação, 25 vezes 3,6, a gente chega num valor de 90 metros. Beleza? 90 metros, porque as unidades aqui, metro por segundo e segundo, Então, a gente chega num deslocamento real de 90 metros. Por que esse deslocamento é muito maior do que os 18 que a gente calculou? Porque ambos os carros, tanto o carro como a carreta, eles estão se deslocando. Esse tem uma velocidade de 25 metros por segundo, esse de 20 metros por segundo. Então, eles estão realmente deslocando em um intervalo de espaço muito maior. E aí, calculando pela velocidade relativa, a gente acha que essa velocidade aqui, esse ΔS, de 90 metros. Bom, retornando ao exercício aqui, vamos ver as opções. Realmente eu tenho, se a gente analisar aqui, a letra D, a opção de 90 metros. Beleza, galera? Então, a gente marca nesse exercício, letra D, o carro precisou deslocar 90 metros na estrada para que ele ultrapasse a carreta. Valeu, galera. Brigadão. Finalizando esse exercício por aqui.